O nosso projeto é uma biblioteca. Eu sou Otávio Barbosa e vou explicar sobre as classes. As classes em programação são como formas para a criação de um objeto, ou seja, ela tem moldes que formaram diversos objetos com as mesmas características e comportamentos, possibilitando o armazenamento de propriedades e métodos dentro delas. Para construir uma classe, é necessário um pilar de abstração. As classes tendem a representar algo abstrato, ou seja, representam lugares, pessoas, objetos, etc. Podem representar, por exemplo, diversas pessoas em um local. Essas pessoas têm a mesma essência, são da mesma classe, ou seja, todas são pessoas, mas nenhuma é idêntica à outra, pois cada uma tem suas características próprias. As propriedades das classes são que elas necessitam de um nome para sua identificação, detêm uma visibilidade, que pode ser public, private ou protect, possuem os moldes, que são as características e as ações, e para se criar uma classe basta seguir a seguinte estrutura. Primeiro coloca-se a visibilidade, depois a palavra reservada class, depois o nome da classe e, no final, abre e fecha as chaves. Aqui está o código do nosso projeto, indicando a classe. Primeiro coloca-se a visibilidade, depois a palavra class, depois o nome dela, que é livros no caso. Ela tem 4 atributos, que são 3 strings, indicando o nome, o autor e o gênero de um livro, e um inteiro indicando a faixa etária desse livro. Abaixo estão diversos métodos dela, e aqui está uma ação que ela vai fazer. Então, dependendo do número indicado na faixa etária, a ação vai dividir os livros em 3 grupos. O primeiro é o grupo infantil, que é quando a faixa etária é menor ou igual a 12. O segundo grupo é o adolescente, que é quando a faixa etária está entre 12 e 16, incluindo 16. E se for maior que 16, ela vai incluir no grupo adulto. Eu sou a Giovana e eu vou falar sobre os objetos em JavaScript. A definição de objeto é que o objeto é uma coleção de propriedades e essas propriedades são uma associação entre um nome e um valor. Esse valor de propriedade pode ser uma função, que é então considerado um método do objeto. Um objeto em JavaScript pode ser comparado com um objeto real, com suas características que o definem, e é assim que são as propriedades. Uma propriedade de um objeto pode ser identificada como uma variável que é ligada ao objeto. Propriedades de objetos são basicamente as mesmas que variáveis normais em JavaScript, exceto pelo fato de estarem ligadas a objetos. As propriedades de um objeto definem as características do objeto, então, como já foi dito anteriormente. Aqui no código, a gente usou um objeto livro com as características para o definirem. E assim, em todos os livros que cadastramos, são as mesmas características para que possamos ordená-los. Por exemplo, todos têm os dados de título, autor, gênero e a faixa etária indicativa. Assim ocorre com o livro O Pequeno Príncipe, que tem o seu autor, o seu gênero e a sua faixa etária indicativa. Assim também ocorre com o Diário de Banana, com o Pai Rico, Pai Pobre, o Conto da Aya, Fahrenheit 451 e 50 Tons de Cinza. Então, a gente usou objetos dessa forma, com essas 4 características ou propriedades, para depois fazerem as funções. Olá, meu nome é Marcelo e hoje eu vou falar sobre encapsulamento. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o encapsulamento. Então eu vou falar só um pouquinho. Ele é um processo utilizado para proteger os campos e operações de uma classe, atributos e métodos, permitindo que apenas os membros públicos em Java
Java, métodos get e set sejam acessados pelo usuário de determinada classe. Ele organiza os dados que sejam relacionados, agrupando-os, encapsulando-os em objetos classes, reduzindo as colisões de nomes de variáveis, dado que variáveis com o mesmo nome estarão em namespace distintos, e da mesma forma reunindo métodos relacionados à sua propriedade ou variáveis de classe. Esse padrão ajuda a manter um programa com centenas ou milhares de linhas de código mais legíveis e fácil de trabalhar e manter. Agora eu vou falar sobre o private. O modificador private impede que qualquer código externo à própria classe corpo tenha acesso ao campo de corpo, evitando assim que alterações indevidas que gerem inconsistências. Nesse caso, a gente usou o private da string nome no autor, no gênero e no private int, faixa etária. Aqui dá para vocês verem ali no nosso código. Agora vamos falar o get e o set, que é muito importante. O método get e set são técnicas padronizadas para gerenciamento sobre o acesso aos atributos. Nesse método determinados quando será alterado um atributo e o acesso ao mesmo, tornando o controle e modificações mais prático e limpo, sem contudo precisar alterar assinaturas de métodos usados para o acesso ao atributo. O get e o set utilizamos bastante em nosso código, então eu vou mostrar e vou classificar cada um. O get usamos para obter informações. Esse tipo de método sempre retorna o valor. O set a gente usa para definir o valor. Esse tipo de método geralmente não retorna valor. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você o código e na onde utilizamos. Se você analisar, a gente usou o set no nome. Então a gente setou o nome dele. Setamos o autor, o gênero e a faixa etária. Aqui dá para ver todos. Ó. Setamos o nome de cada livro. Agora a gente colocou private, né, no string nome, como eu falei anteriormente. A gente usamos o get no nome e o set no nome também. Get no autor e set no autor. A gente usou em todos. Ok? Agora a gente pegou e utilizou o get no autor. Aqui eu já mostrei. Agora outra coisa. Aqui a gente, no main Java, a gente pegou o get nome, imprimindo eles. Você está vendo? A gente usou o get nome de cada um. Agora, antes de eu terminar esse trabalho, eu vou rodar o programa. Aqui é o nosso código. Não sei se dá para ver, certinho. Tá vendo? Eu retirei trechos para apresentar. Aqui ele. E o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar ele. Pronto, ele está compilando. Pronto, deu certo. Ele apresentou os nomes do livro com a categoria dele. Por exemplo, Pequeno Príncipe, infantil. Diário de Banana, infantil. Pai Rico, Pai Pobre, adolescente. O Conto da Aya, adolescente. Fahrenheit 451, adulto. 50 tons de cinza, adulto. Pronto, é isso que o nosso código fazia. Foi essa a nossa apresentação. Muito obrigado. Foi feito por Giovanna Augusta de Oliveira, Marcelo de Souza Júnior, Otávio Barbosa e nós somos da sala Infoe. Muito obrigado pela atenção.